Então, como já foi anunciado e está em slide, iremos nesta noite falar sobre a mediunidade. É algo que é muito caro à doutrina espírita. Não fossem os médiuns e nós nem teríamos sequer a codificação da doutrina. Contudo, há muito misticismo à volta desta palavra, à volta desta capacidade que as criaturas humanas têm, e é isso que nós vamos tentar desmontar de algum jeito e, com aquilo que dissermos, ficarmos com melhor conhecimento. É essa a nossa pretensão. Neste livro extraordinário, concluído no ano de 1954, nos domínios da mediunidade, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito do Dr. André Luiz, nós temos muitas informações sobre a característica mediúnica. E é dele que nós vamos retirar algumas das coisas de que vamos falar, nomeadamente esta já de seguida. Diz o Dr. André Luiz que, na verdade, a nossa mente é o nosso endereço, a nossa morada, a mente. E os nossos pensamentos são as nossas criações, que podem ser de luz ou de sombra, dependendo do tipo de pensamentos que temos. Podem ser pensamentos de liberdade ou de escravidão, de paz ou de tortura. E aqui eu acho que estamos todos de acordo que a imensidade que nós podemos ter do nosso pensamento contínuo pode nos trazer tudo isto. Depende da sintonia em que nós nos colocarmos, na sintonia em que nós estivermos, e será isso que vai ditar estes pontos. Luz ou sombra, liberdade ou escravidão, paz ou tortura. A mediunidade, então, é bom que a gente saiba, não é um sinal de santificação. Não são somente os santos que tiveram capacidades mediúnicas. Nem sequer esta mediunidade representa uma característica divinatória. Não é Deus que escolhe os médiuns. Então, se não é assim, por que é que determinadas criaturas têm essa ostensividade maior do que outras? Na grande maioria das vezes, a mediunidade é um instrumento de trabalho, não só para grandes missionários, então vêm com essa capacidade ostensiva enorme. O caso de Jesus, que é o Supremo, Jesus nós podemos dizer que é o médium de Deus. É um espírito crístico que veio com todas as características que nós bem conhecemos e que desenvolveu lá na Palestina, à sua época, enquanto encarnado, desenvolveu uma série de fenómenos extraordinários, a ponto de serem considerados milagres. Mas não é realmente para os comuns mortais, que não são os missionários, muitas vezes é uma ferramenta de trabalho para nós conseguirmos, através do amor e da doação, como iremos ver mais à frente, nós conseguirmos ir pagando as nossas dívidas do passado. Que todos nós tivemos dívidas delituosas e temos que nos acertar com as leis de Deus pagando-as. Então, a mediunidade é apenas um meio, uma ferramenta de entrar em contacto com as almas que viveram na Terra. E às vezes, até através da telepatia, até entre encarnados. É possível nós também fazermos isso. Nós contactarmos outros encarnados em pontos bastante distantes através da telepatia. Então os médiuns devem-se, aqui está, tornam-se, mas eu digo devem-se tornar mais responsáveis. É maior a responsabilidade de quem tem estas capacidades do que as demais pessoas, porque, através disso, eles têm a prova da sobrevivência que chega a todos por seu intermédio. E sobrevivência de quem? Dos espíritos. Que a vida continua além do corpo. Continuamos vivendo, vivos e atuantes, e é o médium que percebe, muitas vezes, essa forma de estar vivendo do outro lado da vida. Então podemos perguntar agora
para respondermos de um modo muito simples, porque a nossa doutrina é simples, não é complicada, perguntarmos então o que é a mediunidade. O que é que vocês acham que é a mediunidade? Não compliquem, respondam simples, que é o que se pretende. É capacidade de percepcionar o espiritual. Muito bem. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, disse de um modo extraordinariamente simples: todo aquele que sente em qualquer grau, não é preciso sentir muito, nem que seja pouco, mas sente a presença dos espíritos, é por isso médium. Há alguma coisa mais simples que isto? Então não vale a pena nós virmos à irmã Leonor perguntar se somos médiuns. A irmã Leonor, diga-me lá, eu sou médium. Quem é que sabe se nós somos médiuns? Nós próprios. Eu sinto os espíritos, sou médium. Não sinto, não sou. Tão simples quanto isto. Então, todo o indivíduo que conscientemente ou não, porque às vezes há médiuns inconscientes, aqueles que em transe transmitem as informações dos espíritos ou as mensagens dos espíritos e, quando saem do transe, não lembram rigorosamente nada. Capta a presença de seres espirituais, é portador de mediunidade. Agora, esta é muito vasta, porque pode ser uma sensação muito pequena ou pode ser uma ostensividade muito grande, mas ambas são mediunidade. Então, quantos hoje, sobretudo naquilo que são os consultórios psiquiátricos ou até os internamentos psiquiátricos, quantos não dizem: doutor, eu ouço vozes? E se realmente não for um doutor, como o doutor Brandão, que sabe o que é espiritualidade, que acredita nos espíritos, sabe que os espíritos existem, que eles se comunicam, se for um médico que não tenha essa percepção, de imediato é esquizofrénico, é louco, vamos interná-lo. Quando, em verdade, a pessoa de doente não tem rigorosamente nada. Tem a capacidade de ouvir os espíritos. Então vejam como é importante nós falarmos nestas coisas para que realmente aqueles que tenham esta capacidade não caiam em mãos que, não sabendo do que se trata, podem vir a sofrer e muito. A mediunidade é algo novo. Para já, o espiritismo tem 162 anos, vem de 1857, já por si, já tem mais de um século. Mas a mediunidade é muitíssimo mais antiga do que o espiritismo. Muito mais. Já na antiguidade clássica grega, da qual iremos falar, mas não é, ainda podemos ir muito mais para trás. Para a doutrina hindu, podemos ir para a doutrina budista, podemos ir para todas as doutrinas reencarnacionistas que sabem que houve manifestações espirituais ao longo de todo o tempo da humanidade. Mas, no caso concreto da Grécia clássica, foi mais conhecido no Santuário de Delfos, o que lá se passava, em que havia uma sacerdotisa, que ali a vemos, que ela subia numa tripeça, em cima de um buraco que estava no chão, e esta pitonisa, este oráculo, dava mensagens extraordinárias e até premonições. Em muitas situações, ela previa o futuro. A tal ponto que praticamente todos os governantes, todos os reis, todos os imperadores daquela época mandavam os seus emissários fazer interrogações à pitonisa. Será que eu vou ganhar a guerra? Será que eu vou conquistar mais aquele território? Será que eu vou viver muito? E ela fazia muitas vezes essas premonições com capacidades que nós hoje sabemos mediúnicas. Ela tinha o transe facilitado porque aquele buraco que está ali no chão era um buraco que vinha de uma fissura vulcânica de onde emanavam os gases que aqui vemos, e estes gases não mortais, mas gases que tinham a característica, a capacidade
de lhe provocar o transe quase imediato. Era como que se fosse uma anestesia natural. Então, apesar da nossa doutrina, o Espiritismo, ser, e todos o desejamos que seja, uma nova era para a humanidade, não é dono, nem iniciador, tampouco, da mediunidade no mundo. Ela está convivendo com os homens e com as mulheres, com a humanidade, desde sempre. Desde as épocas mais remotas, em que nós sabíamos que havia os xamãs, os feiticeiros, todos aqueles homens que eram tidos à conta de verdadeiros adivinhos, precisamente porque eles tinham a capacidade mediúnica. A mediunidade, então, acompanha a marcha evolutiva das criaturas humanas desde sempre. Os relatos, inclusive os citados na Bíblia, referem-se à aparição de anjos e demónios e possessões variadas, ou não? Não encontramos até no Novo Testamento tanta coisa acerca disso? Já vamos ver que sim. Anjos e demónios. Qual é a diferença entre um anjo e um demónio? É difícil da gente saber? Não. Um anjo é um bom espírito, um demónio é um espírito mau. É um espírito ignorante. Nós gostamos mais de dizer que os espíritos são ignorantes do que maus. Porque quando falamos de espíritos maus, pressupõe que Deus os criou maus, o que não é verdade. A maldade depois é apresentada ou desenvolvida pela criatura. Deus não faz ninguém mau. Nós, por opção, é que fazemos o mal. Então, estes anjos e estes demónios são espíritos que são referidos na Bíblia, não só no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Aqui vemos duas imagens alegóricas a isso. Por exemplo, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, porque Deus tinha-lhe dito para ele matar o filho primogénito, e ele ia cumprir as ordens de Deus, como se Deus quisesse uma coisa dessas. E depois veio o anjo dizer, não trava lá isso, que não é bem assim. Deus não quer que tu faças isso. Ali está um espírito comunicando com ele. E assim foram marcando a fenomenologia daquela época, só que muitos destes fenómenos acabaram por ficar sedimentados em conceitos não só atávicos, como também ritualistas, que ainda fazem parte dos nossos dias. Quantas pessoas ainda não estão absolutamente crentes de tudo aquilo que está no Antigo Testamento, quando tanta coisa a ciência comprovou de que aquilo foram falas alegóricas e não factos absolutamente verdadeiros. Mas estão no seu direito. Então, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 16 e 17, Pedro, o apóstolo, afirma o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Profeta. Podemos substituir esta palavra por qual? Médium. O médium Joel profetizou. Fez um vaticínio que no futuro iria acontecer determinada coisa. E assim foi. Uma premonição. Que é, como nós sabemos, dentro do estudo da mediunidade, uma das possibilidades da mediunidade se expressar, prevendo o futuro. E continua Pedro. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Serão médiuns. Os vossos jovens terão visões, videntes ou clarividentes. E os vossos velhos terão sonhos. Quantos dos nossos sonhos não são manifestações mediúnicas? Não são desdobramentos que nós fazemos para vivências com o mundo espiritual. Adiante. É com o Cristo, com Jesus, que a mediunidade adquire um absoluto substrato moral, ou seja, um sedimento puramente moral. Todas as manifestações mediúnicas de Jesus foi no sentido
de deixar ensinos morais. Foi ou não foi? Tudo, rigorosamente tudo o que ele fez. As curas, as premonições também, os conselhos que Jesus dava, na mais absoluta tranquilidade, tudo aquilo ficava para nos ajudar a nós, não só naquela altura, como sendo de tal modo moralizantes os ensinos que, passados 2019 anos, o que Jesus disse lá é perfeito para nos ensinar hoje. Continuamos praticamente no mesmo sítio, no mesmo ponto em que Jesus esteve aqui conosco, lá nas terras da Palestina há tanto tempo. Ora, tinha um substrato absolutamente moral e vinha orientada pela disciplina, porque Jesus era um médium disciplinado. Ele não fazia fenómenos mediúnicos por dar cá aquela palha. Tinha que ser sob a necessidade imperiosa de ensinar alguma coisa. E é claro que essa disciplina que ele tinha já vinha da sua condição de médium de Deus e isso proporcionava-lhe essa possibilidade. Em 1854, muito depois, 19 séculos depois, que um insigne professor, Hippolyte Léon Denisard de Rivail, em Paris, após análise rigorosa, propõe-se aprofundar as investigações sobre este tema, sobre a mediunidade. Porque Kardec, que é ele, o pseudónimo, ele trabalhou com 1002 médiuns, espalhados em todo o mundo, para nos conseguir trazer a codificação espírita, a codificação da nossa doutrina. Então ele, como homem de ciência, recebia essas informações dos médiuns, que veiculavam as informações dos espíritos, comparava, observava, julgava e só depois, o que passasse através do crivo da sua razão, do seu bom senso, ele apresentou ao mundo a doutrina dos espíritos. Então, a mediunidade, como uma faculdade de natureza orgânica, é bom que a gente saiba isto. A capacidade mediúnica não é do nosso espírito. Ela é possível através da nossa natureza orgânica. É o nosso corpo que, de algum jeito, fica preparado para ter a capacidade de ter esse sexto sentido. 5 todos temos, a não ser que não sejamos completamente normais. Mas 5 sentidos, praticamente todas as criaturas têm. O médio tem mais um, é um sexto sentido, mas é de natureza orgânica, inerente ao ser humano e que se exterioriza pela ação dos espíritos. Sente a presença dos espíritos, sente a ação deles, exterioriza das mais diversas maneiras, como também iremos ver. A obra de Kardec, logo então após a publicação do Livro dos Médiuns, despertou um interesse bombástico pelo assunto. Porque mediunidade, mais ou menos... Aliás, sabia-se que as pessoas tinham determinadas características, mas nem se lhe dava nome. A mediunidade foi cunhada, essa capacidade foi cunhada a partir do Livro dos Médiuns, levando a grandes pesquisas, como as de, pelo menos, 3 grandes nomes de ciência que nós aqui vamos passar, não nos aprofundando sobre o que eles fizeram. O professor César Lombroso, italiano, Ernesto Bolzano e Gabriel Delana. 3 homens extraordinários, 3 cientistas que se debruçaram a fundo sobre a temática da mediunidade. De Kardec aos nossos dias, século XIX, agora até ao século XXI, muito se tem estudado acerca da mediunidade. Muito se continua estudando. Embora alguns teimem, são teimosos, em manter vivos os tais conceitos atávicos, oriundos de outros tempos, em virtude da falta de estudo. Então faz-se da mediunidade um bicho de 7 cabeças, um papão. Será que Deus permite que eu seja médium para eu sofrer? Desiludamos-nos. Não é isso que Deus quer. A mediunidade não é para ninguém sofrer.
A mediunidade não é para ninguém adoecer. Agora, se não formos conscienciosos, se não formos em busca de perceber o que ela é, vamos passar por isto, vamos adoecer. Se não nos esforçarmos por saber o que é que se passa connosco, temos essa obrigação. Mesmo assim, a espiritualidade maior não descansa para nos ensinar estas coisas. E a mão de Deus, a providência divina, não nos deixa órfãos. É aqui que nós precisamos ter esta fé. O que se passa comigo é levemente diferente do que se passa com outros. Porquê? Deixa-me saber porquê. Se Deus permite que eu assim seja, Deus espera que eu faça algo. Eu tenho que tentar saber o que é. Tenho que ir em busca dos ensinamentos. Tenho que ir em busca. Tenho que procurar, com fé e com esperança, de que aquilo que se passa comigo é natural, que eu posso conviver naturalmente e, até através disso, eu fazer bem. Então, para que realmente essas coisas cheguem a nós, Deus envia-nos missionários que alavancam o nosso crescimento espiritual. Ora, se eu pura e simplesmente me informar daquilo que foram os chamados milagres de Jesus e ficar por isso só, eu de certeza absoluta que nem sequer estou a fazer algo bom para mim. Eu devo tentar ir perceber porque é que Jesus poderia fazer esses milagres. Mas, entretanto, eu posso aprender também que milagre é derrogar uma lei de Deus. E quem é que pode fazer isso? Quem é que pode mais do que Deus? Há alguém? Nem Jesus. Ora, se não se pode derrogar as leis de Deus, Jesus não fez milagres. E se eu for por esse caminho, eu vou à procura, se não foram milagres, o que foi? Eu vou com certeza chegar à conclusão, através da informação e do estudo, de que Jesus desenvolveu fenómenos mediúnicos que ainda ninguém foi capaz de fazer até hoje. E a partir daí eu começo a ver que as coisas são efetivamente diferentes. E, percebendo isto, eu, de certeza absoluta, estou a fazer o meu crescimento espiritual. Porque eu estou a entrar dentro do conhecimento das coisas espirituais. Logo, eu cresço. Então, isto não é nada novo, como estamos vendo. Porque, através do tempo, quantas pessoas já demonstraram as suas capacidades. Vemos ali um médium fazendo levitar uma cadeira, vemos uma médium fazendo levitar uma grande mesa, vemos um médium deitado, exteriorizando ectoplasma, para que faça a aparição de um espírito se materializa. Mas hoje é diferente, porque nós precisamos agora, já não é de estarmos à espera destas coisas, destes fenómenos tão complexos. Agora, o que nós temos que fazer é perceber que a educação, há muita gente que diz que há desenvolvimento mediúnico. Nós preferimos dizer que há educação mediúnica, através do estudo. E é isso que é fundamental. Se eu percebo os espíritos, eu tenho que saber porque é que eu os percebo e como é que isso acontece e o que é que daí pode resultar. E isso é a educação mediúnica. Possibilita à criatura ser feliz pelo bem que pode realizar com a sua capacidade mediúnica e pelo prazer, o imenso prazer de experimentar o bem que se recebe. Eu atrevo-me, e ela está aqui presente, de costas para mim, mas eu atrevo-vos a dizer, porque ela muitas vezes me diz, quando alguém lhe telefona, quando alguém está com ela e lhe diz, melhorei, a alegria que ela sente, o prazer que se recebe, só porque outra pessoa ficou melhor. Então, isto não é uma graça que Deus concede à criatura, poder estar num plano que pode ajudar o outro a que ele melhore. Porque mediunidade é para isto mesmo. Não é para abrir um consultório e ganhar muito dinheiro. Porque esses médiuns vão ter uma grande desilusão um dia destes.
se calhar ainda nesta reencarnação, ou, pelo menos, quando chegarem ao mundo espiritual, vão ver o quanto fizeram mal e terão que vir ressarcir esse mal que está sendo feito agora numa outra reencarnação qualquer. Porque realmente, como é que eu posso vender o que Deus me dá? Se Deus me tivesse vendido, eu tinha direito a ter lucro e até podia cobrar mais um bocadinho. Mas não é o caso. Ou é? Deus não cobra. E percebendo isto, há 2000 anos, Jesus, já sabendo que nós se calhar íamos descarrilar com as mediunidades, ele deixou lá no Evangelho, no Novo Testamento, dar de graça o que de graça recebeis. Porque ele já sabia. Vão haver por aí uns médiuns qualquer dia que vão querer cobrar. E não é só cobrar dinheiro, às vezes também é cobrar interesses. Então deixa-me já avisá-los que têm que dar de graça o que de graça receberam. Mas nem assim, às vezes, nós queremos acordar. Ora, a mediunidade surge em qualquer idade. Não é uma idade determinada. Ela vem quando tem que vir. Em qualquer posição social. Há médiuns muito pobres, há médiuns muito ricos. Em qualquer denominação religiosa, porque eles estão em todas as congregações religiosas. Encontramos-los ao longo da história em todas as religiões. Nos céticos e, portanto, encontra-se em qualquer criatura. Às vezes, quando ela aparece, quando aparece a mediunidade, a gente abre a porta e leva com ela. Às vezes acontece assim, parece que é uma coisa que é de repente e não percebemos que nascemos com ela. Ela já veio connosco. E há alturas em que nós não lhe damos atenção, não queremos saber dessas coisas e depois de repente a porta abre-se e ela aparece. Surgem vários distúrbios. Porquê? Não estudei o assunto, não me espiritualizei, não estou nem aí para as coisas de me religar com Deus. Então, quando assim é, ela surge com distúrbios. Quantos e quantos e quantos. E muitas vezes, lá vêm à casa espírita, lá vão ter com o senhor padre, lá vão ter com o pastor, lá vão ter com o mulá, lá vão ter com o rabino, aflitos, que não sabem o que é aquilo, e a porta abriu-se e agora não sabem como é que vão fechar a porta. E depois aparecem as escrituras a dizer assim, mas venham cá que a gente fecha a morada. Venham cá que a gente fecha o sacrário. Acham que sim? Quem é que tem a capacidade de fechar o que Deus abre? Como? Não tem chave. Não tem chave. A chave é falsa. Então estes distúrbios, quando surgem, é para nós acordarmos. É hora. Deixa lá ver porque é que eu estou assim. E não me contentar com qualquer resposta. Eu ir em busca de saber o que é. E estes distúrbios podem ser na área orgânica, através de desequilíbrios e até doenças, e às vezes até pseudodoenças, até parece que tem toda a sintomatologia de determinadas patologias e não tem nada a ver. Mas enganam bem. E se eu não tiver a sorte de encontrar um médico em condições, eu terei problemas de certeza absoluta. Ora, pode ser distúrbios orgânicos ou inquietações emocionais e psiquiátricas, na grande maioria das vezes. Porque muitas vezes, se são distúrbios fisiológicos, fazem-se os exames, fazem-se os testes, faz-se tudo, não há nada, vai cair no campo emocional e psiquiátrico. Porque aí nós já sabemos que os testes são muito difíceis de realizar e, como os médicos habitualmente não estão para se inquietar muito com estas coisas, são rotulados de depressivos, depressões simples, mas a coisa continua, entra na depressão crónica e, se piorar, é esquizofrénico. E aí está tudo escancalhado. Então, não é a mediunidade, não é ela, que gera o distúrbio no organismo. A mediunidade não cria estes distúrbios.
Mas a ação fluídica, a ação da energia dos espíritos, que vai favorecer a distonia ou não. Isto é que é importante nós sabermos. A mediunidade não tem culpa nenhuma. A mediunidade permite-nos sentir. E como sentimos esta ação fluídica negativa, altamente negativa e prejudicial, é isso que me vai fazer depois entrar em distúrbio. Quando a ação espiritual é salutar, quando são espíritos bons, uma aura de paz e de bem-estar envolve o médium. Fica tranquilo. É uma bênção poder receber ensinamentos diretos dos espíritos. Mensagens, muitas vezes, para si próprio e para divulgação aos outros. Quantas coisas boas nós temos aí para nos ajudar, os que estudamos a doutrina, de médiuns extraordinários que receberam coisas importantíssimas, incluindo, e já falámos do Dr. André Luís, com uma série extraordinária que é chamada a série científica, que Chico Xavier psicografou, do Dr. André Luís, com informações na década de 40 a 50 do século passado, que só agora, passados praticamente 70 anos, a ciência está comprovando de que André Luís estava com a razão. Quando o Chico psicografou o livro Nosso Lar, foi considerado que ele estava obsidiado. Diante de tantas novidades que ele trazia do mundo espiritual, ninguém acreditou naquilo e toda a gente o rotulou de obsidiado. Foram precisos muitos anos para que realmente se percebesse de que aquelas informações eram verdadeiras e possíveis. Então vejam que às vezes o médium também não passa sempre por um mar de rosas, também enfrenta as suas dificuldades. Mas quando é um médium do bem, tudo suporta, tudo passa. Então o exercício correto da mediunidade não oferece nenhum perigo a quem quer que seja. Ninguém fique preocupado porque é médium. Deve-se ficar preocupado em saber lidar com a mediunidade, estudando-a para que ela possa evoluir em sentido positivo. A mediunidade, se deixada ao abandono, eu sinto os espíritos, mas não quer saber, pode ser utilizado, e na grande maioria das vezes o é, por entidades perversas ou levianas que a partir daí o vão perturbar. Eu tenho uma ferramenta de trabalho útil e boa. Curiosamente, até é feita num material duro a que se chama ferro. Mas eu sou preguiçoso, não quero trabalhar. E ponho a ferramenta à chuva, ao sol. O que é que vai acontecer à ferramenta? Vai enferrujar. É o que acontece com a mediunidade que não é estudada a fim de que ela possa, em sentido positivo, ajudar as criaturas. Ora, quando assim é, entropecem ou tomam um meio de desequilíbrio para o médium, e às vezes não é só para o médium, é para com a família, para com todos aqueles que o cercam. E entramos no mundo da dificuldade. Vamos ver mais à frente a mediunidade nas crianças. Ora, se eu tenho uma criança na minha família que diz que vê, que ouve, que fala, que sente, e eu de imediato vou correr com ele para o psicólogo ou para o pedopsiquiatra, para que ele seja dopado com drogas que o acalmem, eu estarei fazendo o certo para a minha criança? De maneira nenhuma. E ele vai ficar mal através da medicação, a família vai ficar mal porque o vê mal, somente porque nós não nos informamos criteriosamente do que é que está passando. Então, não é a mediunidade, mas sim a conduta do médium que vai atrair a espécie de espíritos que sintonizarão consigo. A mediunidade é neutra. Agora, o médium pode ser positivo ou negativo. Acontece a mesma coisa com a religião, acontece a mesma coisa com a ciência. A religião é neutra, o religioso é positivo ou negativo. A ciência é neutra, o cientista pode ser positivo ou pode ser negativo.
A mediunidade é igualzinho. Os sintomas que pronunciam esta característica humana, a mediunidade, variam ao infinito. Só no Livro dos Médiuns, Kardec rotulou 70 tipos diferentes de mediunidade. E nenhum está estanque. Entre uns e outros há muitas nuances. De 70 podemos passar a 700. Então, nós precisamos de saber com que estamos lidando, para que não hajam reações emocionais insólitas como esta, que anda em pé em cima de pregos. Para quê? Outros que se autoflagelam, outros que se mutilam. Mas será que a mediunidade é para isto? De maneira nenhuma. Só é isto porque eu não me informo do que ela é e para que ela serve. Também acontece às vezes, porque eu não sei essa é a minha característica, não a sei apreciar e tenho sensações aparentes de enfermidades. E entro nesta problemática. Síndrome de pânico. Ai, que eu agora vou morrer. Palpitações. As coisas mais diversas, quando, afinal de contas, nós estamos com a saúde normal, temos a capacidade de sentir o mundo espiritual. Muitos arrepios, acontece a muita gente, dos arrepios passamos ao mal-estar, vem a pele de galinha, vem os pelos todos eriçados, tudo porque nós não sabemos com o que estamos a lidar. Se soubermos, de imediato nós encontramos explicação para isto. Ora, se os meus pelos ficam desta maneira, se eu tenho calafrios, se eu tenho pele de galinha sem motivo, não estou a apanhar nenhuma corrente de ar, é sintomático que eu estou em presença de espíritos altamente negativos, que têm a influência de me atrapalhar aquilo que será o meu normal viver. Irritações estranhas, irrito-me, aborreço-me, incomodo-me. Olhem só, a pobre da coitada, como ela está ali, toda completamente desaustinada, e afinal de contas só porque ela, coitadinha, é médium. Mas também, em contrapartida, nós podemos ter estas ambiências. Felizmente, algumas vezes, aparece, sem qualquer destes sintomas, a chamada mediunidade equilibrada, mediunidade harmoniosa, que surge naturalmente. Exuberante, porque muito ostensiva, com altas capacidades de percepção, espontânea, às vezes surge do nada, e podemos agora parafrasear que a mediunidade pode ser um botão de rosa. E encontramos isto no capítulo 3º, ditado por Emmanuel, no livro Mediunidade e Evolução, ao médium José Martins Peralva. Então ele diz que pode ser uma rosa que desabrocha a mediunidade, para no encanto e no perfume de uma rosa embelezar a vida. Olhem para o que pode ser a nossa mediunidade. Encanto, perfume de uma rosa para embelezar a nossa vida. Médium equilibrado é um médium profundamente feliz. Agora, uma coisa nós temos também que dizer. O simples facto de eu ter uma mediunidade equilibrada coloca-me a viver aqui na Terra no paraíso? Não. Eu, como médium equilibrado, perfeitamente compreensivo do que são as minhas capacidades e fazendo delas o devido uso, mesmo assim eu estou ou não no mundo. E posso ser influenciado pelo mundo, pela convivência, pela família, pelas circunstâncias, por aquilo que acontece. Não quer dizer então que o médium, apesar de equilibrado, não tenha que passar as vicissitudes da vida. Já dissemos, a mediunidade é neutra. Ela está e mostra-nos o caminho para a frente. O médium, é que já também dissemos, pode ser positivo e nessa altura equilibradíssimo, ou o médium pode ser negativo e vai sintonizar com quem? Com as entidades baixas, com as entidades perversas, em função da sua própria energia. A mediunidade deve ser exercida com devotamento e modéstia.
objetivando a divulgação da verdade. Olhem que coisa tão bonita. Devotamento, cumprir a missão, o desígnio que lhe foi permitido, modesto. Não é exuberante, não precisa de grandes complicações para que a sua mediunidade tenha ostensividade e se manifeste. A modéstia é fundamental. Kardec pediu, no Livro dos Médiuns, que nunca, em nenhuma circunstância, se bajulasse os médiuns. Porque somos criaturas humanas e, através da bajulação, é muito fácil um médium cair. Cair no quê? No orgulho. Então, a melhor maneira de nós ajudarmos um médium é colaborarmos com ele desinteressadamente. Fazer com ele o que seja possível para ajudar. Não é preciso dizer que é muito bom, que faz grandes coisas, grandes prodígios. Não importa. Interessa colocarmos ao lado para ajudar a que ele possa cada vez mais e melhor desenvolver o seu potencial. Então não é um compromisso vulgar para exibicionismo. Ninguém é médium para exibir. Embora no passado nós sabemos que muitos espetáculos foram montados através de grandes médiuns. Ora, esse exibicionismo barato ou até a própria promoção pessoal não é para que serve a mediunidade. A mediunidade, portanto, não nos vamos dar à preocupação de admirar ou provocar admiração. A mediunidade não é para isso. O médium limita-se a transmitir a informação que recebe. Não tem ninguém que ficar admirado, não tem ele que provocar a admiração. Dá a mensagem tranquila e serena e cada um vai interpretá-la e vai aceitá-la como deve. Cada médium é mobilizado na obra do bem e será tão mais mobilizado quanto maiores sejam as possibilidades de que ele dispõe. Quanto mais médium, mais obrigação tem de desenvolver o seu trabalho mediúnico. O melhor, cada vez melhor. Ora, que possibilidades são estas? Allan Kardec dividiu os médiuns, segundo as suas particularidades mediúnicas, em duas grandes categorias. São as duas maiores categorias. Os médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que, por exemplo, provocam as pancadas, os que são motores de translações ou de suspensões, as levitações ou o transporte de coisas, de efeitos musicais, de aparições, de transporte, os médiuns noturnos, os curadores, etc. Estes são os que caem dentro do campo dos efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Médiuns audientes, falantes, videntes, inspirados, de pressentimentos, proféticos, sonâmbulos, estáticos, pintores, músicos, escreventes ou de psicografia. Qual é, dentro desta classificação, onde existe a maior quantidade? Nos médiuns de efeitos inteligentes. Existem muito menos nos de efeitos físicos. Intuição. Todos temos ou não? Não há ninguém que não tenha. Embora muitas vezes não lhe queremos chamar isso ou não sabemos chamar isso. Mas estamos a pensar em alhos e veio a ideia de bugalhos. É uma intuição. De algum lado aquilo veio. Não era meu, de algum lado veio. Então a intuição, se a tivermos, exerçamos a faculdade da percepção clara e imediata. Percebamos que estamos sendo intuídos, mas cuidado. Para nós lhe podermos ampliar a área da ação. A intuição não vem só por vir. Ela virá para que eu faça alguma coisa, para que eu desenvolva uma ação. E que essa ação procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. Porque as intuições também podem ser más. Podem vir ideias daquelas que são de cabo de esquadra.
A tal ponto que se diz que a mente desocupada é ferramenta do diabo. Então, vamos ter sempre utilidade no nosso pensar. Termos sempre a mente a pensar em coisas positivas, coisas boas, coisas que desenvolvam não só a nós, mas àqueles que nos ligam. A clarividência. Vamos agradecer a Deus a possibilidade de ver o plano espiritual. Vermos os espíritos. No entanto, no esforço do dia a dia, vamos nos deter no lado bom das situações, no lado bom das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. Não é porque eu vejo o mundo espiritual que eu agora vou-me colocar de modo a comprometer-me com o mal. Clareaudiência. Ouvir os espíritos. Então regozijemo-nos por escutar os desencarnados. Mas aprendamos a ouvir o cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-nos contra a queda nas armadilhas da sombra. Ouvimos os espíritos, mas cuidado, para não cairmos nas armadilhas da sombra. Se eventualmente eles se apoderam das nossas cordas vocais, do nosso sistema vocal para comunicarem, empreste as suas forças para que os espíritos falem com os homens. Contudo, na experiência comum, selecione as palavras e as maneiras, a fim de que o verbo não se faça veículo para a influência das trevas. O que é que eu estou a comunicar? Será que porque eu sou médium de psicofonia, empresto a minha voz para que os espíritos se expressem, eu não tenho poder sobre a minha voz? E tenho que dizer tudo o que eles querem? Não. Eu tenho o crivo da razão. Eu tenho o meu bom senso. Embora eles queiram comunicar, eu não permito. Eu filtro, para que realmente não aconteça essa influência das trevas. Se escrevo, se eles trazem até mim o que devo escrever, escrevamos com as entidades domiciliadas fora do mundo físico, mas habituemo-nos a que essa escrita seja em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. Cuidado com o que nós escrevemos. Mas, se eu tiver a capacidade de fornecer o ectoplasma para que os espíritos se materializem, como vemos aqui concretamente o espírito Katie King materializada nas duas fotos, a primeira com o professor William Crookes, a segunda com o médico que assistia a estas sessões e que testemunhou por escrito tudo quanto viu nestas sessões. Ora, se assim for, vamos dar corpo às formações do plano extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. Não é só permitir que os espíritos materializem, também é preciso concretizar boas obras. Mas se eu tenho a capacidade de ajudar na cura, apliquemos passes e outros processos curativos em favor dos enfermos. Façamo-lo sem nenhuma dúvida. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. Porque se eu estou dotado desta capacidade, Jesus espera de mim alguma coisa. Deus espera de mim alguma coisa. Não posso trair essa confiança. Mas, agora, vendo a mediunidade em geral, qualquer mediunidade serve para nós cooperarmos na diversidade dos fenómenos, demonstrando desse modo a existência do espírito. Mas não nos esqueçamos que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é característica que reside no médium, que reside em cada um de nós, em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Se houver manifestações negativas, eu tenho culpa. Eu estou em sintonia. Logo,
eu tenho que ter o cuidado de não me colocar nessa sintonia, vigiar e orar. Tudo isto foram orientações do Dr. André Luiz no livro Meditações Diárias. Assim, esta sagrada ferramenta de trabalho deve ser utilizada para que uns orientem, atendimento fraterno, outros esclarecem, atendimento fraterno, palestras, seminários. Também as palestras, a psicografia, a escrita mediúnica. Outros oram com uma alta capacidade. Capacidade de quê? De oratória, de palavras bonitas, frases bem compostas. Pode ajudar, mas não é o fundamental. É o sentimento. O sentimento que eu coloco na prece. É o fundamental. E outros aliviam, como nós sabemos. Estas é que são as grandes mediunidades de hoje. As dos grandes fenómenos, essas estão já lá para trás. Não as busquemos. Não há mais necessidade disso. Tudo está provado e comprovado. Novamente, o espírito Kitty King e a médium Florence Cook, que permitia estas materializações. Ora, de quem é a responsabilidade? É nossa? No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a responsável é a pineal. Claro, a nossa pineal. Logo, estão com a razão. A nossa pineal, aquela coisinha que está ali, bem no centro do nosso cérebro. Se fizermos aqui uma horizontal, divididinha bem ao meio, no centro da nossa cabeça, e bem lá no centro do cérebro, fazermos uma perpendicular a essa horizontal, nós vamos localizar. Ela está no sítio mais recôndito do nosso cérebro, como que protegida. E é esta marota que tem a responsabilidade da nossa mediunidade. Até há poucos anos, a fisiologia, a ciência médica, não sabia para que é que aquilo servia. Até se pensava que não tinha utilidade nenhuma, que aquilo estava lá porque foi ficando na nossa evolução e estava lá sem nenhuma atividade, o que não é verdade. É através de suas forças equilibradas que a mente humana intensifica o poder da emissão e recepção dos raios peculiares à nossa esfera, daquilo que nos rodeia. E continua o Dr. André Luiz, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Uma coisa que se pensava que não servia para nada, afinal de contas, tem uma absoluta ascendência sobre o resto do nosso sistema endócrino. Ela está ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital. O campo que, existindo em nós, foi retirado do fluido cósmico universal que preenche todo o mundo. Esse princípio vital, esse campo vital que está em nós. E comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da nossa vontade. Então é a nossa vontade que em todas as circunstâncias prevalece. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para que a pineal transmita as ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Tem comando sobre praticamente todo o nosso corpo. E sob sua direção efetuam-se os suprimentos das energias psíquicas e todos os armazéns autónomos dos órgãos. De modo que até podemos agarrar no telemóvel, podemos agarrar no computador e depois transmitir-lhes aquilo que nós queremos que eles façam. Mas a nossa pineal primeiro tem que chegar aos armazéns autónomos dos nossos órgãos. Diz ainda o Dr. André Luiz, a glândula pineal é um manancial criador dos mais importantes
e as suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Tem influência básica e absoluta. De modo geral, todos nós agora, ou no pretérito, isto é que é muito importante nós sabermos, ou agora ou lá atrás, viciamos esse foco sagrado das forças criadoras. E às vezes não sabemos porque sofremos. Lá atrás, se não lembramos agora, lá atrás alguma coisa fizemos. Transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. Já evoluímos da animalidade para a hominidade, porque temos consciência e inteligência, mas ainda trazemos muitos dos nossos instintos animais, porque continuamos com a viciação lá de trás. Isto o Dr. André Luiz disse-nos no livro Missionários da Luz. Agora vamos ver um pouquinho a fisiologia da mediunidade. A faculdade mediúnica mostra-se bem caracterizada e traduz-se por efeitos patentes de certa intensidade, maior ou menor, conforme a ostensividade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Eu tenho mais capacidade de sentir, tenho mais ostensividade mediúnica. Eu sinto menos, eu tenho menos capacidade mediúnica. Isto está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 159. A faculdade propriamente dita é orgânica, já falámos lá atrás, e, portanto, independente da moral. Eu posso ser absolutamente imoral e ser um grande médium. E nós temos um exemplo na história. Hitler. Hitler era médium. Então, uma mediunidade completamente desregulada, completamente destrambelhada. E daí o que foi feito. Então, não é o campo da moralidade que nos coloca em maior ou menor capacidade mediúnica. É a nossa capacidade de percepção. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. Capítulo 20, item 226, Livro dos Médiuns. Na categoria de médiuns de efeitos físicos, e vemos ali novamente a levitação de uma mesa, um molde de mãos em cera, o médium peixotinho deitado no leito, exudando o ectoplasma e uma materialização parcial de Dona Maria Gonçalves Duarte. Em algumas pessoas, para que possa acontecer os efeitos físicos, em algumas pessoas há uma espécie de emanação fluídica. Ora, qual é esta emanação fluídica? Ectoplasma. Se não houver ectoplasmia, não há efeitos físicos. Só dos médiuns? Não. Pode ser também da natureza. Jesus colhia o ectoplasma da natureza da Palestina. Vinhedos, trigais e olivais. Mas, se houver médium cedendo o ectoplasma, é mais fácil. Em consequência de condições especiais. Ele tem essa capacidade, é uma condição especial da sua própria organização física e é disso propriamente falando que resultam os médiuns de efeitos físicos. Ectoplasmia. Não esqueçamos. Esta palavra ectoplasma foi cunhada por um prémio Nobel de Medicina, o professor Charles Richet. Foi ele que pela primeira vez falou nesta palavra. Isto está no capítulo 4, o item 75, ainda do Livro dos Médiuns. E agora pergunto eu, o que é a mediunidade infantil? O que é que está ali a acontecer com aquela menina? O amiguinho invisível. Tomemos isto como a coisa mais natural do mundo.
não façamos nenhum bicho de 7 cabeças. Incentivemos a criança a que ela brinque com o seu amiguinho, com toda a normalidade. Porquê? Vamos ver porquê. Não há idade determinada para o início das ocorrências. E elas podem acontecer independentemente da crença na comunicabilidade com os mortos, não só da criança, como da própria família. Eu não acredito em nada disso, mas isso não vai validar que ela veja, que ela ouça, que ela fale. Para a doutrina espírita, o processo reencarnatório só se encerra por volta dos 7 anos. Levamos 7 anos a completar a nossa reencarnação. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo físico. Como ainda estão muito ligadas ao lado de lá, com toda a naturalidade, elas veem, muitas vezes, aqueles que estão do lado de lá. Por isso, é na infância que mais ocorrem casos de comunicação desse tipo. E esta imagem lembrou-me alguma coisa passada aqui conosco. A vidente de Fátima, porque só a Lúcia que era vidente, os primos ouviam, eram clareaudientes, foi a ideia logo de imediato que me deu. O espírito material, a aparição, com materialização que a vidente... Aliás, aparição, porque se fosse materialização, os outros, independentemente de não serem videntes, viam, mas não viram, portanto foi uma aparição e não uma materialização. Então, na Idade Terra, é o que mais acontece nestes casos de comunicação. Isso não significa que as crianças sejam médios. Porque ainda é o entrar na reencarnação, que leva muito tempo. Então, eles têm a capacidade de ver, mas não quer dizer que no futuro irão ser. O título só será confirmado no restante da vida, após os 7 anos. Continua a ver, continua a ouvir, continua a sentir, aí sim. Se ela demonstrar essa capacidade de modo ostensivo, então agora sim. É uma criança que é médium desde sempre, desde que nasceu. Em jeito de conclusão, para que nós, em nenhuma circunstância, tenhamos a mediunidade com lágrimas, mas sim sem lágrimas, se queremos este tipo de mediunidade, procuremos então, e acima de tudo, em favor de nós mesmos, de nós próprios, o privilégio de aprender, porque é um privilégio quando nós temos a possibilidade de aprender, e o dever sagrado de servirmos aos outros. Se o fizermos, não teremos mediunidade com lágrimas. A bibliografia, todas as obras que citamos, não valia a pena estar aqui a colocá-las, com as imagens do Google, que tanto nos ajudam a transformar, às vezes, estes temas mais teóricos com alguma visibilidade de beleza para os nossos olhos. Pela vossa atenção, muito obrigado.